Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um assunto que com certeza vai interessar a todos e que tem uma influência bastante direta em todos nós, né? Que é um assunto que toca a nossa saúde, mas que também faz referência à inserção das práticas complementares integrativas no contexto da saúde, né? São as práticas integrativas em saúde. E para falar disso, nós trouxemos uma grande especialista, que é a Pamela Siegel, que é psicóloga, doutora em saúde coletiva, é membro do LAPACES, que é Laboratório de Práticas Alternativas Complementares e Integrativas em Saúde, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Quer dizer, é uma pessoa muito preparada, participou inclusive do 2º Congresso da Universidade Rose-Croix Internacional, que fizemos aqui em Curitiba, e que gentilmente concordou em repartir um pouquinho do seu conhecimento, né, tão importante com o programa Presença e Harmonia. Tudo bem, Pamela? Obrigada pelo convite, Jamil. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, viu, Pamela? Então, o que é saúde coletiva? Vamos começar definindo os termos, né? Vamos definir, delimitar, né? O que se entende por saúde coletiva? Então, eu vou fazer uma retrospectiva. Eu acho que a década de 70 e 80 são fundamentais para a gente entender um pouco da saúde coletiva. Vamos falar um pouquinho no Sérgio Arouca, que foi presidente da Fiocruz, né? E ele, acho que foi no 8º Conselho Nacional de Saúde, ele vinha então propondo uma reforma de toda a área da política sanitária e tal. Então, aí começa a bombar esse novo conceito, que seria uma reforma com visão de facilitar o direito à saúde para todos, né? E o que a gente vai ver então? Toda uma movimentação que vem desde a saúde ligada à medicina preventiva e social, tá? Então a preocupação o quê? Do processo de saúde e doença da população, né? Do acompanhamento do trabalho, né? A medicina do trabalho, o processo de adoecimento, de morte, de cuidado, a relação médico-paciente. Então, tudo isso vinha acontecendo na década de 70. Você tem a fundação da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, que começou a veicular congressos, eventos, pesquisas na área de epidemiologia, na área das ciências sociais em saúde, né? Então, foi uma época assim, muito prolífica. E aí, a saúde coletiva, então, ela puxa elementos tanto da medicina preventiva e social, como da própria área sanitária, da reforma sanitária, né, e das ciências sociais. Então, ela foi se configurando no mosaico, né? E ela é um mosaico, digamos assim, forma um campo multidisciplinar, né, que é multiparadigmático. Você tem um grupo dos sociólogos e antropólogos, até cientista religioso, né? Você tem a participação de filósofos nessa área, né? Que vão analisar assim, as sensações, as representações, a vida das pessoas nessa relação de saúde e doença. Você vai ter uma área que é epidemiológica, né? Que aí vai estudar, digamos assim, a questão da infecção, né, do hospedeiro, do ambiente, ou seja, como é que as populações adoecem pela visão biológica, né? E você vai ter a área de planejamento e gestão. Então, essas são as áreas de concentração mais importantes que configuram hoje a saúde coletiva. Mas é um campo que está, digamos assim, se especializando e se ampliando ainda, né? Interessante, pelo que eu entendi, é quase que com um guarda-chuva que engloba várias disciplinas, várias abordagens. Isso. Né? E pelo que você falou, é a partir da década de 70 aqui no Brasil que ela começa a tomar força. Toma mais força, inclusive com a Constituição, né, de 88. Aí você tem a promulgação do SUS, que foi a Lei 8080, né, que ela foi assinada realmente, né, logo depois da configuração do Conselho Nacional, né, e entrou em vigor. Só que você tinha uma política e ela não estava implementada ainda, né? Então eles foram criando depois disso outras políticas, né? Por exemplo, em 2003 você vai ter a política de humanização, que é importantíssima, né? Que ela vai dizer assim, olha, nós precisamos de uma escuta qualificada dos nossos pacientes, nós precisamos de um acolhimento, de um vínculo, né? Porque notaram que era algo muito frio, pessoal, né? O atendimento, né? Depois, em 2006, nós temos políticas muito interessantes. Então, a política de promoção da saúde, né, que tem uma série de programas que vai combater o tabagismo, o alcoolismo, né, tem até vertentes assim, bem abertas, né, que englobam os saberes tradicionais, né. Outra política que foi interessantíssima
a própria atenção básica, a política de atenção básica, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva rapidinho, lá em 78 houve uma conferência, foi a declaração de Alma-Ata, que aconteceu na Rússia, onde grupos, né, ligados à saúde pública no mundo inteiro falaram: olha, nós precisamos criar outras alternativas. A forma como a saúde pública está sendo veiculada, ela não é satisfatória, né? E eles incluíram, então, os saberes tradicionais das populações, né? Que interessante. Você diria que é um movimento mundial, então, não é só... Porque você falou a partir do Brasil, né? Mas é um movimento que ele foi se espalhando pelo globo. Foi se espalhando, inclusive a OPAS deu apoio, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela começa... 2005, 2002, 2005, ela lança um manual, que são as estratégias, né, para essa área das práticas, inclusive, dizendo assim: olha, nós vamos incluir tudo que for baseado em evidência e que puder colaborar. Então, os saberes tradicionais, né, dos vários povos, né, e aí eles vão definir, a gente vai entrar depois na política. Chegar, né? Agora você tocou. Pamela, a questão das práticas integrativas e complementares em saúde, né, como é que se dá? Bom, primeiro, o que são, né? Como é que elas se definem, né? E depois vamos falar da inserção delas nessa questão da saúde coletiva. Tá? Bom, a política nacional, ela é das práticas integrativas, ela é do ano 2006, tá? É recente, então. É recente, só que antes disso já havia todo um movimento para a gente tentar incluir essas práticas no SUS. Por exemplo, em 1980 você já tem a acupuntura e a homeopatia sendo sancionadas como especialidades médicas. Médica, né? Isso é fantástico. Né? Mas não estava no SUS ainda. Né? Então, não tinha chegado ao SUS. Não tinha chegado. O SUS foi sancionado em 88. Né? Quer dizer, antes da formação do SUS, você já tinha algumas práticas ocorrendo de forma mais informal ou mesmo privativa e tal. Né? E aí, com a lei, muito interessante vocês que tiverem interesse de ler realmente a política, que está lá no site do Ministério da Saúde, descobrir o seguinte: a prática mais aplicada nos centros de saúde era o reiki. E o reiki não foi incluído na política. Por quê? Por que não foi? Então, porque as pesquisas não mostram, digamos assim, que tem grande resolutividade. Não conseguiram mensurar, então. É algo que relaxa o paciente, traz um bem-estar e tal, né? Mas se você for dizer assim, olha, cura determinada coisa, aí a conversa é outra. Você vai ter que provar e tal, né? Certo. Então, aí a metodologia quantitativa, ela é muito engessada. Né, para você conseguir provar esse tipo de coisa. Sim, você tem que ter um N muito grande. Ela observa um paradigma, né? É um paradigma, né? Bem cartesiano. E a metodologia qualitativa, que trabalha com a etnografia, com as entrevistas, com observação participante, ela tem como regra, né, que você não pode generalizar o resultado. Então, mesmo que você tenha grupos que achem que o reiki é interessante, você não pode generalizar, serve para a população inteira. Certo. Né? Então, até hoje, o reiki é aplicado, mas informalmente não foi incluído na política. Né? Certo. Você poderia citar mais algum exemplo de práticas integrativas que estão em via de reconhecimento, aquelas que ainda não conseguiram, embora lutem bastante? Você poderia pontuar? Então, a medicina antroposófica, digamos assim, ela está com um pé dentro do SUS. Tá? Do Steiner, né? Rudolf Steiner. E é interessante isso porque, se a gente for pensar, os medicamentos que eles usam são bem semelhantes aos medicamentos homeopáticos. Só que só tem 2 laboratórios no país que produzem esses medicamentos. Então, seria assim, muito difícil você incluir nos mais de 5.600 municípios que a gente tem, né, no SUS. Né? E outra questão também, né? É uma prática muito ampla, né, que mexe com psicologia, com arte. Então, você tem que ter um setting, um espaço para essas práticas todas, senão você corre o risco de se tornar algo reducionista. Você pensar só um pedaço dela, uma prática dela e aplicar. Como a medicina tradicional chinesa. Ela é muito ampla, mas usa-se só a acupuntura. O Yulian Kong. O resto, que é a dieta, tudo que faz parte, não se aplica no SUS. É verdade. Né? Porque tem aquela consulta rápida, os médicos têm que tempo limitado. É mais um limitador, né? Também, né? Exatamente. Né? Mas, Pamela, o que você colocaria para a população, né? Para todo o pessoal que está nos assistindo,
que seria importante para manter uma boa saúde, por exemplo? Você poderia dar algumas dicas aí, se é que é possível reduzir em dicas? Olha, eu acho que a gente tem que focar em 4 eixos, tá? Então, o tabagismo é um fator importantíssimo, né? Eu acho que a gente tem que observar nas periferias os jovens, né, que ainda fumam muito, entendeu? Tem que haver campanhas, né, nas escolas e tal. Então, o tabagismo é um ponto. O alcoolismo também é um problema muito grave. Mas né? está se aprofundando, inclusive, né? Está se aprofundando e a programação, digamos assim, a gente vê lugares como periferias de Londres, por exemplo, onde o programa é sair para beber até cair. Que coisa, né? Com as raves e tal. Então, se isso vem para cá, porque a gente tem, né, um processo de incorporar essa colonização, né, dos grandes modismos e tal, então é beber até cair. E aí você vai para onde com esse jovem que está bêbado, né? Quem vai socorrer? Você vai levar ele para onde? Ele vai para o SUS? Isso vai onerar o SUS? Como é que fica a saúde dele, né? Então isso é uma questão grave também. E a alimentação seria o terceiro eixo que eu acho fundamental. Inclusive, eu acho que deveria existir uma nutricionista em todas as equipes de saúde da família, e não é obrigatório. Né? Verdade, é verdade. Eu acho assim, todo centro de saúde tem que ter um nutricionista. Essa nutricionista tem que ir a campo, com a equipe toda, com o médico, enfermeira, agente de saúde, para ir na casa do paciente acamado, orientar a família. Isso não ocorre. Ou se ocorre, é uma coisa muito pontual. Está longe de se generalizar. Isso, né? Então, a alimentação é fundamental. E nós vivemos num país tropical, nós temos frutas, verduras, temos tudo aqui, né? Que ainda são subutilizadas. Né? Subutilizadas, há um desperdício enorme. Se você vê, assim, num Ceasa, né? No Ceasa de São Paulo, de Campinas, o que eles jogam fora, assim, de frutas que ficam expostas ao sol, que apodrecem, né? Realmente 20%, 30%. Eu costumo dizer, Pamela, que não dá para entender como a gente passa fome no Brasil, pelo menos com a riqueza que a gente tem e com o desperdício que é feito, né? Então, nós teríamos tudo para ter uma população bem alimentada, né? Tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, né? Sem dúvida. Porque nós temos uma riqueza. Mas como é que você encara isso? Porque você está falando, muita gente está falando de políticas públicas, né? Então, querendo ou não, a gente está na esfera política, né? Não é também a forma como a política brasileira é constituída também não é talvez um limitador à questão burocrática, até você conseguir aprovar tudo, você conseguir apoio. Como é que é essa luta aí nos membros políticos? Então, digamos assim que há muitos tensionamentos, né? Começando pelo fato de que a gente tem uma saúde pública muito forte, né? Nós somos o maior país com mais de 100 milhões de pessoas que frequentam a saúde pública. Nenhum outro país do mundo tem isso. Então é fácil a gente falar assim, olha, a saúde pública funciona na Inglaterra, mas para que quantidade de pessoas? Ou na França, né? A gente tem uma população imensa aqui, né? Então existe um tensionamento então, entre o público e o privado. Em alguns momentos eles se complementam e têm os interesses, né? Eu lembro, por exemplo, do governo Lula, quando ele havia proposta de diminuir, por exemplo, as gorduras trans nos alimentos, não foi para frente, né? O sal agora, a quantidade de sódio nos alimentos, eles estão querendo diminuir, quer dizer, é um passo. Mas, por exemplo, eu recentemente eu concluí uma pesquisa na área do câncer e a alimentação dos pacientes, ela é absolutamente terrível, né? Eu até queria ter até anotado aqui para que eles falassem um pouquinho dessa pesquisa, né, sobre os pacientes, né, oncológicos. O que você pode adiantar para a gente? Que parece que é muito interessante esse teu trabalho. Muito complicado, para vocês terem uma ideia. Muitos são filhos de imigrantes que vêm do campo, né, para a cidade grande. Então, trabalharam com agrotóxicos. E começaram muito jovens, com 8, 10 anos, já estavam com aquela bomba borrifando, né, tal. E na época esses agrotóxicos eram permitidos aqui. A gente ainda é o país campeão do uso dos agrotóxicos. Quando a gente tem recursos de controle de praga biológicos que são super eficientes, né? Então, esse é um fator. E a alimentação deles, muita carne, né? Então, carne gordurosa, carne de porco, aquela pele do frango, né? Basicamente, todo esse pessoal que eu entrevistei, eu trabalhei com 75 pacientes, né? Mais ou menos do mesmo nível social e tal. Então, o café da manhã deles, o que que é? Um cafezinho preto e um pedacinho de pão. Não tem uma fruta, não tem um iogurte. Puxa, né? Uma alimentação totalmente... Deixa a desejar. O almoço é aquele, né? A carne, pouquíssima verdura, né? É muita fritura, né? E à noite eles repetem o que eles comem no almoço, né? Então, falta salada, falta ingestão de frutas, né?
Enfim, e alguns deles, eles têm todas essas variáveis ocorrendo simultaneamente. Então, são tabagistas, são alcoolistas, se alimentam mal, né? E tiveram contato com agrotóxicos. Então, que coisa, um quadro você não escapa difícil, né? realmente. É muito difícil com esses elementos, todas essas variáveis, você escapar do câncer, né? E tem os fumantes passivos, às vezes o marido fuma, mas a esposa não, né? E ela acaba adquirindo um câncer também, fazendo um câncer, né? Agora, tem histórias fantásticas nessa área, a gente aprende muito também com os pacientes. Você poderia contar algumas para nós? Tem histórias muito bonitas. Por exemplo, um casal em que eles se separaram e ele morava no fundo do quintal, numa edícula. Estavam brigados, mas moravam no mesmo terreno. E ele teve um acidente grave de carro e ela foi cuidar dele, né? Tempos depois, ela teve um câncer muito grave e ele foi cuidar dela como retribuição e acabaram, então, derrubando a edícula e voltando a morar juntos na casa principal do terreno, né? Então, histórias de amor, assim, de compreensão super bonitas, né? Um outro, que foi um caso bem hilário também, ele sentava sempre dentro do laboratório de quimioterapia, do ambulatório de quimioterapia, sentava sempre na mesma cadeira, para ver as enfermeiras entrando e saindo do ambulatório. Né? Já estava num ponto estratégico ali, né? Tá. Aí depois eu soube pelas enfermeiras que ele fazia químios diários, né? Estava no protocolo diário. Então, que segundas, quartas e sextas ele vinha com a esposa. E terças e quintas ele vinha com a amante. E ela ficava sentadinha do lado, segurando a mãozinha dele. Quando a esposa e a amante não apareciam, ele ficava mexendo com as enfermeiras. Quer dizer, ele era campeão mesmo, né? Era o campeão. Né? Então, tem casos assim, fantásticos. Né? E tem uma outra que eu acho que vale a pena contar. Eu estava entrevistando ela do lado de fora do ambulatório de quimioterapia e eu falei assim, dona fulana, então, a quimioterapia é muito pesada, a senhora está se sentindo mal? Ela falou, que quimioterapia? Eu falei assim, eu tenho medo de raio. Então, ela tinha um trauma, porque 37 anos antes, ela foi atingida por um raio. E ela foi jogada no chão, né, quebrou todos os dentes, enfim. O filho que estava no berço sobreviveu. E na hora que eu estava conversando com ela dentro do HC, do Hospital das Clínicas, começou a chover. E ela e o filho olhando apavorados para fora da janela, né, olhando os trovões e tal. E a quimioterapia para ela era nada, era coceguinha. Bom, para quem foi atingido por um raio, né, quimioterapia... Então, percebe, tem coisas que são piores do que uma quimioterapia. Sem dúvida. Para determinados pacientes. E existe alguma experiência inserindo as práticas integrativas em pacientes oncológicos? Sim, nós aplicamos 3 práticas. Vamos lá. Eu queria aplicar yoga, mas não tinha espaço dentro do hospital. Né? E a gente tinha que pegar o paciente quando ele vinha fazer a quimio ou a rádio. Então a gente conseguiu trabalhar com fitoterapia. Nós contratamos uma fitoterapeuta que é da Universidade Uniararas, né? Uma especialista em fito. Contratamos um acupunturista, né? E 2 reikianos. E a experiência foi maravilhosa. Em termos, digamos assim, de metodologia quantitativa, o que mais deu resultados foi a acupuntura. A acupuntura. Tá? Porque ela tirou a dor. As pessoas chegavam com muita dor nas pernas, dor no corpo, né? Umas não podiam entrar para a quimioterapia porque estavam com a pressão muito alta. Então, ele abaixava a pressão, ela podia entrar na quimioterapia. Coisa assim, de 20 minutos. Fantástico. Botava na maca, agulhinha e tal. Aí um eletricista falou para mim, eu tenho medo de agulha. Eu falei assim, o senhor fulano, o senhor conhece aquela formiguinha lava-pé? A picadinha da agulha é menos dolorida que a picada da formiga. Tudo bem. Então, você sentou lá, estremeceu um pouquinho na hora da picada, mas aceitou numa boa. São pessoas que não têm noção do que seja, né? Do que aquela seja. prática, aquela técnica. A distância, o distanciamento cultural é muito grande, né? Mas acolheram bem, né? O reiki e a fitoterapia tiveram resultados, mais ou menos 50% achou interessante ou teve algum resultado razoável. Então, a gente considera que os resultados sejam clinicamente importantes. Com certeza. Embora eles não tenham sido estatisticamente significantes, tá? Que é um cálculo que você faz de média. E essa pesquisa, como é que está a receptividade dela, por exemplo, né? Das práticas integrativas pela comunidade médica tradicional, pelo Conselho Federal de Medicina? Existe um diálogo? Então, veja só. Porque às vezes a gente nota muita resistência, né? Por outro lado, você nota bolsões de abertura. Como é que está isso? Então, houve a discussão do ato médico recentemente, né? Sim. Então, por exemplo, quando o profissional que estava aplicando a acupuntura era biomédico. E as enfermeiras ali perguntavam assim, mas o que ele é? Ele é médico? Eu falei, não, ele é biomédico.
né? O Conselho Federal de Biomedicina permite ele praticar acupuntura com os pacientes e tal, né? Nós tivemos boa receptividade com a chefe da oncologia, né? Uma pessoa muito aberta lá no Unicamp, né? Ela nos levou para conhecer todos os setores e tal. Mas eu sentia assim, que os médicos não se interessaram muito por aquilo que a gente estava fazendo, né? A gente estava no quintal deles, né? No pátio deles praticamente, mas não se interessaram muito. Inclusive, essas práticas não foram registradas nos prontuários dos pacientes. Então, fica invisível. Será que isso foi falta de interesse ou foi planejado? Entendeu? Tem algum... Então, digamos assim, nunca tinha ocorrido isso na Unicamp, né? Porque é uma universidade, é um hospital biomédico, alopático, né? Então, digamos assim, pouco a pouco a gente foi abrindo questões como o coordenador do Laparces, que é o professor Nelson Filice de Barros, ele é sociólogo. Então, digamos assim, ele não representa, como ele mesmo diz, uma ameaça aos médicos, né? Porque ele é de outra área, é da área das humanas. Então já é mais bem aceito. Né? Exatamente. Então, interessante. Esse Mas é eu o diria espírito. que é um trabalho em doses homeopáticas de ir inserindo essas práticas no ambiente médico tradicional? Sim, inclusive porque quem fica sabendo dos detalhes, quem está em contato mesmo, são os enfermeiros, né? O médico vai receber no consultório dele, medicaliza, e aí toda a parte da químio, chorar no ombro, segurar a mão, é a parte da enfermagem que faz esse trabalho. É verdade. Né? Então eles sabem das queixas e dos elogios sobre essas práticas, né? Então eventualmente isso chegava aos ouvidos dos médicos, né? Mas quem, digamos assim, fazia o feedback para nós eram os enfermeiros. Lá é uma equipe maravilhosa. Olha, Pamela, esse trabalho é fabuloso e a tua pesquisa também é de uma importância, assim, extraordinária. Sim, nós submetemos alguns artigos agora que estão aguardando publicação nessa área, né? E só para frisar, nos Estados Unidos existe um campo que chama oncologia integrativa. Olha tá? só. Então nós estamos trazendo esse conceito para o Brasil, que é o quê? Que é a medicina integrativa, que ela pretende aplicar todas essas práticas que têm origem biológica. Então você tem ervas medicinais, você tem suplementos, você tem as práticas energéticas como o reiki, o healing touch, né, o toque terapêutico, tá? Você tem as práticas mente e corpo, que aí entra yoga, tai chi, né, a dança, a arte terapia, e você tem os sistemas que eles chamam lá em inglês de whole systems, né, que são os sistemas tradicionais, as medicinas tradicionais, como é a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, por exemplo, né, e a medicina ayurvédica. Sem dúvida, indiana, né? Indiana. E aqui no Brasil, quem, digamos assim, criou um conceito de racionalidades médicas é uma antropóloga e filósofa chamada Madel Terezinha Luz. Ela criou uma categorização, né, de 6 elementos que uma racionalidade médica deve ter, né, para ela assim ser chamada, um sistema completo, né? Então tem que ter uma cosmologia, tem um sistema de morfologia, né? Tem um sistema diagnóstico, tem toda uma terapêutica. Então existe uma diferença entre racionalidade médica e prática terapêutica. Tá? São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, uma prática terapêutica seria, por exemplo, o yoga. Ele não tem uma cosmologia própria. Ele busca essa cosmologia, por exemplo, na tradição Sankhya da Índia. Ele não tem um diagnóstico próprio, um método próprio, né? Exato. Então, ele é considerado uma prática terapêutica. Mas esses sistemas completos, eles têm todos os elementos, desde o diagnóstico até a cura do paciente, né? Olha, isso a gente só pode desejar que isso se enriqueça e se difunda cada vez mais, né? Mundialmente e aqui no nosso Brasil. Pamela, para fechar essa entrevista tão interessante, a sua visão de saúde para o futuro. Então, eu vejo um campo um pouco fragmentado, né? Esse tensionamento entre público e privado, eu vejo que vai aumentar, os medicamentos cada vez mais caros, os planos de saúde cada vez mais inacessíveis e, portanto, o crescimento dessas práticas. Porque quando as pessoas entenderem que elas precisam ampliar o quê? O autocuidado, né? Com o envelhecimento da população e tudo isso, elas vão procurar se manter mais saudáveis e procurar técnicas menos invasivas, mais em conta, né? E são mais saudáveis, né? É verdade. Então, eu acho assim, a tecnologia vai avançar por um lado, com a miniaturização de aparelhos
que permitam você fazer um diagnóstico na sua casa e mandar por smartphone, vamos supor, o resultado do seu teste de saliva ou de batida cardíaca, né? Isso por um lado. Medicamentos personalizados, que a gente ainda não sabe como é que isso vai ser, porque a ciência baseada em evidência, ela requer aqueles grandes ensaios clínicos. É verdade. E o medicamento personalizado, como é que você vai trabalhar com os grandes ensaios clínicos? Exato. Né? É contraditório isso, né? Parece que não se coaduna. Mas é uma visão, sem dúvida, e muito interessante. Pamela, o assunto comporta muitas abordagens. Sim. O convite está aberto para você retornar ao programa quantas vezes você quiser. Eu acho que você tem muito a colaborar. A tua trajetória realmente é muito importante. E a gente só tem a agradecer aí a tua gentileza em repartir o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço aqui o convite mais uma vez. Sem dúvida. E você fica agora com a dica cultural da semana com a nossa querida Soror Vivian Tedart. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedart. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o CD Eu Te Compreendo, de Antônio Roberto Soares. Este CD é um ótimo presente para quem precisa de força. É um conforto para um espírito desanimado. Na segunda parte, contém um exercício de relaxamento corporal. É um dos grandes sucessos dos produtos Rosa Cruzes. Imperdível! Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!